para muito além daquilo que é sondável, daquilo que é decifrável. A grandeza de Deus, ela é tão enorme que ela não pode ser conhecida por ninguém. No Salmo 147, o salmista diz: grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Ou seja, o entendimento de Deus é imenso demais para que a gente o entenda. No Salmo 139, o salmista vai dizendo assim: olha, o Senhor me criou lá no ventre de minha mãe, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, e aí vai falando das maravilhas de Deus, até que chega uma hora que ele irrompe num louvor e diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Gente, Deus é incompreensível. Lembra do que disse Isaías? Isaías disse assim: olha, assim como os céus são mais elevados do que a terra, também os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos maiores que os nossos pensamentos. Deus é incompreensível. Quem lê o livro de Ezequiel, lê que numa das visões que Ezequiel teve, Ezequiel viu o céu aberto. E aí Ezequiel diz assim: olha, eu tenho palavras e vou tentar descrever o que eu vi, porque aquilo que eu vi, diz o profeta, é completamente diferente de tudo aquilo que os homens conhecem. E aí, para transmitir a ideia daquilo que Ezequiel viu, daquilo que viu, Ezequiel vai usar palavras como semelhança, aparência e aspecto. Ele diz: não tem como falar que Deus é assim, porque não existe nada para comparar com Ele. Então ele usa palavras como: olha, é semelhante a isso, parece com aquilo, o aspecto é mais ou menos daquilo outro. Deus é incompreensível. Vocês lembram lá do que disse o apóstolo João? Ninguém conhece o Pai. Que isso? Nem Rousseau Shedd, nem John MacArthur, nem Agostinho, nem Calvino, senão o Filho. Senão o Filho. Deus é incompreensível. Paulo começa a falar sobre pecado, sobre justificação, sobre salvação, fala da lei moral, fala de Deus redimindo uma raça de seres humanos eleitos, fala de como que Deus amou esses seres humanos pecadores, e começa lá nos seus argumentos e vai falando aqui e ali, vai falando de predestinação, que Deus amou Jacó e odiou Esaú, e vai falando, e ele chega e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aí ele diz: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois lhe venha a ser restituído? Paulo está dizendo: Deus é incompreensível. Por que ele escolhe um e rejeita outro? Não sei. Certo filósofo disse o seguinte: o intelecto sabe que não te conhece, pois sabe que não pode ser conhecido, a não ser que o inescrutável pudesse ser conhecido e o invisível visto e o inacessível atingido. Se alguém apresentar um conceito pelo qual tu podes ser concebido, tenho certeza que este conceito não veio de ti,
pois conceito algum pode ultrapassar os muros do paraíso. Assim também, se alguém quisesse compreender-te e apresentar um meio pelo qual tu pudesses ser esquadrinhado, tal pessoa estaria ainda bem longe de ti, pois tu és absoluto e acima de quaisquer conceitos formulados pelo homem. Então, gente, primeira verdade que nós precisamos ter em mente, ao estudar sobre Deus, ao estudar sobre os atributos de Deus, é que Ele não pode ser compreendido completamente. E à medida que nós formos estudando os atributos, vocês vão entender isso. A gente vai olhar para alguns deles e dizer, mas como que isso é possível? Como assim? Então se lembre disso, Deus é incompreensível. Agostinho disse assim: por mais altos que forem os voos do pensamento, Deus ainda está para além. Se compreendeste, não é Deus. Se pudeste compreender, compreendeste não Deus, mas apenas uma representação de Deus. Se pudeste quase compreender, então, amigo, foste enganado pela tua reflexão. Se compreendeste, não é Deus. Agostinho está dizendo, se Deus cabe dentro da sua cabeça, não é Deus. Se puder ser descrito por você, não é Deus. Porque Paulo disse lá a Timóteo, olha, Deus habita em luz inacessível. Se cabe na sua cabeça, não é Deus. Porque o oceano não pode caber dentro de um copo. Primeira coisa que a gente precisa aprender ao estudar os atributos de Deus: Deus é incompreensível. E aí então nós precisamos fazer algumas perguntas do tipo: diante desse fato, como que é possível buscar a Deus? Como que é possível estudar, conhecer a Deus? Como que eu oro? Como que eu oro diante dessas informações? Se Ele é um ser incompreensível e, como diz Paulo, inatingível, como que nós cristãos podemos satisfazer as necessidades que temos dele? Como que a gente coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade de conhecer aquele que não pode ser conhecido, aquele que é inescrutável? A Bíblia nos aponta dois caminhos. Primeiro, conquanto Deus seja incompreensível, existem algumas coisas a seu respeito, aquelas que Ele revelou, que nós podemos conhecer. Dizer que Deus é incompreensível não é o mesmo que afirmar que a gente não pode conhecer nada de Deus. Lá em Romanos 1, verso 19, Paulo diz assim: o que de Deus se pode conhecer foi revelado aos homens. Ou seja, aquilo que é possível saber acerca de Deus, Ele nos revelou. Então, existem algumas coisas acerca de Deus que nós podemos saber. Existem aspectos da personalidade de Deus que nos foi revelado e que nós podemos conhecer. Conquanto a natureza de Deus seja essencialmente incompreensível, existem algumas coisas acerca dele que nós podemos conhecer, sim. Segundo, a gente precisa olhar para Jesus Cristo. Quer conhecer a Deus?
Olhe para Jesus. Jesus é o Deus encarnado. O próprio Jesus disse assim: quem me vê a mim, vê o Pai. O próprio Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Alguns teólogos chegaram à conclusão numa dessas conferências mundiais, e uma das conclusões que eles chegaram acerca de Jesus é o seguinte: em Jesus vemos Deus como Ele é e o homem como este deveria ser. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus Cristo. Algumas aplicações acerca desse Deus incompreensível para as nossas vidas. Primeiro, existem verdades acerca de Deus que é tolice, é perda de tempo tentar descobrir. Se grande parte do ser de Deus é incompreensível à nossa mente, nós devemos nos conformar com o fato de que muitas coisas nesta vida ficarão sem explicação. Por que aquela criança morreu com 2 anos e meio? Por que aquela moça noiva sofreu um acidente e ficou tetraplégica? Por que existe tanto caos, tanta dor, tanto sofrimento nesse mundo? Se Deus é bom e é todo-poderoso, por que o mal, o sofrimento humano continua existindo? Existem verdades acerca de Deus que a gente não vai saber. É tolice tentar descobrir. O agir e a vontade de Deus, muitas vezes, se não na maioria das vezes, é incompreensível à nossa mente. Em nossa caminhada por esse mundo, gente, nós vamos ter que conviver com coisas, com situações para as quais a gente não tem resposta. Asaf perguntou: por que prosperam os ímpios? Por que crianças morrem? Por que tanto sofrimento? Por que num acidente de carro o motorista bêbado fica vivo e a outra família morre? Fica lá uma criança viva. O pai, a mãe, o irmão morreu e o bêbado e a criança ficaram vivas. Por que Deus permite essas coisas? O Deus incompreensível nos leva a refletir nisso. Existem verdades acerca de Deus que a gente não vai descobrir. Madame Guyon disse assim: se as respostas às perguntas da vida são absolutamente necessárias para você, então esqueça a viagem. Você nunca chegará lá, pois esta é uma viagem de incógnitas, de perguntas sem respostas, de enigmas, de coisas incompreensíveis e principalmente injustas. É muito interessante o fato de que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem 183 casos de pessoas que se aproximaram de Jesus com uma pergunta. Você não precisa contar não, porque já catalogaram isso. Mas se você estiver duvidando, começa a ler hoje à noite, Mateus 1. Domingo que vem você me diz. Você vai ver lá, 183 pessoas se aproximaram de Jesus com uma pergunta. Jesus respondeu de forma direta apenas 3. As outras 180
Jesus devolveu a pergunta, Jesus contou uma história ou algo parecido. Dá raiva, né? Diante do Deus incompreensível, aprenda a viver com dúvidas. Diante do Deus incompreensível, aprenda a viver com indagações e com questionamentos. É famosa a frase de Calvino, quando ele diz assim: onde Deus cerrou a sua santa boca, eu parei de perguntar. Deus não fala sobre isso, Deus não dá respostas sobre isso, então eu parei de perguntar. Então, pode ser, como disse há pouco, que Deus nos mantenha ignorantes acerca de muitas coisas por causa da nossa incapacidade, limitação e finitude. Você pode descrever cores para uma pessoa que nasceu cega? Você pode descrever uma sinfonia de Mozart, uma pessoa que nasceu surda? Expor a teoria da relatividade para quem nunca soube sobre átomos? Descrever a mente de Einstein para um molusco? Da mesma forma, uma criatura minúscula, num planeta minúsculo, numa galáxia remota, não pode compreender a mente do Todo-Poderoso. Aprenda a conviver com dúvidas, com inquietações, com questionamentos, porque existem coisas acerca de Deus que a gente não vai saber nunca. E é porque não sabem conviver com essas dúvidas e com esses questionamentos acerca de Deus que muitos teólogos caem na heresia do teísmo aberto, de dizer que Deus não sabe do futuro e de tantas outras coisas mais. Começam a relativizar para poder dar a personalidade, o caráter de Deus, para poder dar respostas a questões que nem o próprio Deus ofereceu. Naquele livro que se transformou em filme, O Senhor dos Anéis, que tem ali muitas lições cristãs, muitos princípios cristãos. O Tolkien, que escreveu, que era um cristão, que influenciou C.S. Lewis na conversão dele. Naquele livro, o Frodo, que é um dos personagens principais, quem conhece o filme, a história vai logo lembrar, mas o Frodo, ele tem uma missão, ele precisa destruir o Anel do Poder. O anel pelo qual várias pessoas e vários reinos brigam. E cai sobre ele a responsabilidade do mundo de destruir aquele anel. E ele só recebe orientação suficiente para a próxima etapa. Ele precisa fazer uma viagem gigante, enfrentando terríveis perigos. E a orientação que ele recebe é só para a próxima viagem. E na maior parte das vezes, ele viaja confuso, ele viaja desamparado, ele não sabe o que fazer. Em algumas situações de muito risco, o Gandalf, que é lá o mago, vem e oferece ajuda e oferece orientação. Mas quem lê o livro vê que quando Frodo olha para trás, ele fala assim: tudo agora faz sentido. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Quando a gente se depara com um Deus incompreensível, que faz coisas que a gente não sabe porquê, um dia a gente vai olhar para trás
e vai dizer: agora faz sentido. É a história do tapeceiro, que fica lá tecendo as coisas, a gente não tem noção do que está acontecendo, mas no final aparece tudo perfeitinho. Deus é o grande tapeceiro. Então essa é a primeira aplicação acerca do Deus incompreensível. Existem verdades sobre as quais é tolice a gente tentar descobrir. Segundo, conviver com Deus incompreensível nos obriga a confiarmos nele. Isso aqui é muito difícil. A gente fala, a gente canta, a gente ouve, mas confiar em Deus é muito difícil. Fui mandado embora. Aí chega na reunião de terça-feira e fala assim: queria que vocês orassem por mim, porque eu fui mandado embora. Aí a gente fala assim: confia em Deus. Acho que é fácil. Minha esposa com um problema seríssimo de saúde. Confia em Deus. A gestação do neném deu complicações. Confia em Deus. É fácil falar, né? Conviver com o Deus incompreensível significa acreditar que Ele é quem afirma ser. Confiar que as suas promessas irão se cumprir. Conviver com o Deus incompreensível significa descansar na sua sabedoria, na sua soberania, no seu poder e no seu amor. Conviver com Deus incompreensível significa não estar no controle das nossas vidas. E nós não sabemos fazer isso. Quando nós perdemos as rédeas das nossas vidas, a gente fica mal, a gente fica irritado, a gente fica ansioso. Pedro vai dizer assim: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Vocês acham que é fácil? Conviver com o Deus incompreensível significa assumir o nosso lugar de criatura, de seres dependentes, finitos e limitados, e de dizer de verdade: é com o Senhor. Meu filho que está longe, eu não tenho notícia, estou preocupado. É com o Senhor. Não há o que fazer. É com o Senhor. É conviver com Deus incompreensível nos obriga a confiarmos nele. Terceiro, esse Deus que é incompreensível nos mostra o seguinte: nunca nos cansaremos de nos deleitar em uma nova descoberta da grandeza de Deus e das suas obras. Isso aqui é fantástico. Se você acompanhar as nossas mensagens aqui no domingo à noite, você vai ver coisas fabulosas acerca desse Deus. Deus não tem limites. E isso significa que nunca, nem mesmo na eternidade, preste atenção nisso, nós vamos viver 2.800.204 anos e a gente vai estar começando a conhecer a Deus. Porque quando a gente tiver 1 bilhão a gente vai conhecer? Não, a gente vai continuar conhecendo a Deus. Deus não tem limites, jamais nos faltarão coisas para aprender sobre Deus. Por toda a eternidade nós estaremos aumentando o nosso conhecimento de Deus. Essa é mais uma coisa que a gente não consegue entender como que isso é possível.
Porque a nossa mente trabalha em quê? Começo, meio e fim. Mas esse Deus que é ilimitado e que não tem fim, a gente não consegue entender, mas a Bíblia diz. O salmista lá no Salmo 139 diz: quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Nunca. Sabe qual é a única definição de vida eterna dada por Jesus? Está lá na oração sacerdotal de João 17. Jesus diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. A gente vai passar a vida inteira conhecendo a Deus. Ou seja, esse Deus que é incompreensível, ele nunca será conhecido completamente por nós. Isso significa que sempre existirá uma coisa nova, boa, para a gente saber acerca de Deus. E se isso é verdade lá na eternidade, lá para a eternidade, obviamente que o mesmo acontece aqui nesse mundo. Ainda que todos os dias da nossa vida nós nos dedicássemos a um bom tempo de estudo bíblico, sempre vai ter mais coisas para aprender. Sempre haverá mais motivos para agradecer e para louvar a Deus. Em quarto e último lugar, o Deus incompreensível nos mostra que a nossa maior alegria desse mundo deve ser o conhecimento de Deus. Eu falo isso aqui com muita descrença. Com muita descrença. Com muito ceticismo. O que traz mais alegria para o seu coração? Eu sei aquilo que traz mais alegria para o meu. E eu sei as manifestações que eu tenho quando eu estou alegre. Eu percebo que eu estou alegre com uma coisa, eu sei disso. Meu filho, eu sei quando... Fica nítido quando meu filho está muito feliz. E começa a pular, ele faz assim com a mão, com uma alegria imensa. E dá cambalhota. E eu sei quais são, sei direitinho as coisas que trazem alegria para o coração dele. Sexta-feira eu estava moído, cansadíssimo. Aí saí com ele para passear um pouquinho. Aí parei lá em Gerson. Aí Gerson, como um bom amigo, vira e fala assim: Arthur, olha lá a casa de Pedro. Eu não queria ir na casa de Pedro, porque eu sei que eu ia ter que ficar ali atrás dele. Aí eu tentei disfarçar, deu uns 2 minutos, Gerson, olha lá a casa de Pedro, Arthur. Aí o Arthur ficou doido, eu quero ir para cá de Pedro. Ficou muito feliz, mas muito feliz. E por saber que aquilo ali trazia alegria para ele, eu fui. Gente, o que traz alegria para o nosso coração? Ver um bom jogo de futebol com os amigos, comendo um churrasco. Estar reunida a família reunida e em paz. As avós, os avós adoram, né?
família em casa, todo mundo ali, os filhos que viajam quando chega fim de semana, todo mundo ali, que coisa boa. Traz alegria para mim o filho